Olá, família sagitariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Sagitário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos trazer o anjo cabalístico Hariel, o anjo cabalístico de número 15, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, sagitariano, um presente para você, sagitariana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 2 de copas. Na casa 2, na energia do passado, ou acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 8 de espadas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um 7 de ouros. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 2 de copas, nós temos a roda da fortuna. Ainda nesta perspectiva, temos também a carta da estrela, né, o arcano maior de número 17. Sobre o 8 de espadas, nós temos o 10 de ouros e também a carta, né, do 4 de ouros. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre o 7 de ouros, nós temos a carta do 9 de ouros e também vejamos a energia do rei de espadas. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e, de certa forma, contribuir, né, energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens, né, de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Sobre o 2 de copas, nós temos a carta da torre. Sobre o 8 de espadas, nós temos a carta. E sobre o 7 de ouros, nós temos as nuvens. Bem, sagitariano, sagitariana, a energia do presente ela será regida por um 2 de copas. Então, nós temos aqui uma energia de força, de concretude ou de conexão com novas pessoas, com almas afins, com corações que se encontram. Então, esta é a perspectiva aqui da energia do presente, pedindo para que você se abra para novas amizades. Então, essas almas afins ou esses corações que se encontram, para que haja aqui uma manifestação ou uma elevação espiritual. Então, tem que se abrir um pouco mais, tem que ir para espaços de conexão com o sagrado, para que você amplie a sua energia, a sua luz. Aqui nós temos uma união estabelecida com o outro, é uma sensação de cura, quando nós nos vemos aqui refletida nesta outra pessoa. Então, há aqui essa manifestação, essa conexão,
é união forte, profunda, equilibrada, né, com troca aqui mútua e harmônica, principalmente para aquelas que estão solteiros e solteiras, né, e querem se abrir para uma nova conexão. Cuidado apenas com essa perspectiva de risco de dependência excessiva, né? Isso pode comprometer um pouco a nossa individualidade. Mas o tarot pede para que você também centre aqui nessa fortaleza, né? Nessa força que há dentro de você. Mas é nessa perspectiva também de se conectar a espaços de cunho espiritual para que você possa aqui elevar a sua vibração e, consequentemente, auxiliar outras pessoas a elevarem a sua consciência também. Abaixo nós temos uma roda da fortuna, o arcano maior de número 10. A roda da fortuna, ela traz os altos e baixos da vida, né? Ora a gente está lá em cima, ora nós estamos embaixo, como se houvesse uma perspectiva de uma montanha russa emocional, muitas incertezas, mas dentro dessas incertezas, as perspectivas de mudanças. Só que nós devemos estar sempre em equilíbrio. Então, a meu ver, né, dentro do meu ponto de vista, há uma perspectiva aqui dos temas recorrentes que às vezes você tem que identificar. O que é que está acontecendo na sua vida de forma repetitiva que você tem que quebrar essa roda para que haja aqui uma ascensão, para que haja aqui um crescimento pessoal. Às vezes a gente se sente desnorteados com as mudanças e de fato vamos fazer perguntas sobre destino, sobre o caminho da vida. Mas há essa necessidade apenas de observar a repetição, pois a partir do momento em que você observa isso, você cresce, você quebra essa roda. Então, os relacionamentos, por exemplo, amorosos, né, vão passar pelos altos e baixos, né, mas também por um processo, eu diria, de renovação e crescimento. Então, tudo que vai, volta. Então, nós precisamos ser gentil com o outro para que o outro possa ser gentil e atencioso conosco. Então, é nessa perspectiva. Eu acredito, né, naquilo que nós doamos para os outros, nós recebemos. Ainda na energia do presente, nós temos a estrela. E a carta da estrela traz aqui uma influência do signo de Aquário. Há uma perspectiva de foco um pouco mais centrado aqui nas terapias alternativas e espiritualidade. Até porque essa carta é a luz guia da renovação. É uma carta que traz o ponto central, a cura, né? E é um convite aqui para que você possa ser um pouco mais autêntico, aberto com as outras pessoas, com um parceiro, com uma parceira. Então é a carta da paz e da harmonia. Então, para aqueles que trabalham dentro do campo da espiritualidade, focar um pouco mais nessas questões e trazer expansão. É porque você irá encontrar aqui um novo caminho. A carta da estrela diz que nada é impossível. É muita sorte e muita luz na escuridão, porque a espiritualidade está contigo. Então é a carta da renovação, da esperança, da inspiração e proteção no amor. Então, a luz do amor está presente, mesmo em situações desafiadoras, porque a espiritualidade ela está contigo. Então, a relação tem que ser aqui com base no afeto, no carinho e no respeito. Então, a carta da estrela traz essa perspectiva, né, de luz, de brilho, voltar-se um pouco para as terapias alternativas, para a espiritualidade, buscando aqui o autoconhecimento. É tanto que essas vibrações, tanto do 2 de copas, como da roda da fortuna e da estrela, verte aqui para um crescimento pessoal.
tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Sagitário. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos um 8 de espadas sobre a carta da comunicação, né? A fala, a comunicação. Às vezes você traz aqui uma sensação de prisão, né? Ou uma certa falta de clareza sobre os teus próprios desejos, uma dificuldade às vezes que nós temos de falar, de nos comunicar, para que nós possamos encontrar alguma saída para alguns problemas aqui que já vêm há algum tempo. Então, cuidado com essa armadilha, cuidado com essa prisão criada pela palavra ou pelo próprio pensamento. E essa sensação de incapacidade de agir da forma que você de fato deseja. Isso aqui nada mais é do que esse processo de estagnação do campo mental. Então, é como se você precisasse colocar a sua responsabilidade na mão das outras pessoas. E, consequentemente, isso faz com que você se sinta impotente. Nada e nem ninguém fará por você, a não ser você mesmo, você mesma. Não espere pelos outros. Arregaça aqui as mangas, vai lá e faça, né? Então, eu tenho essa perspectiva. O meu ascendente é em Sagitário, então eu sou aqui muito ativo. Então, eu não consigo esperar pelo outro. Eu peço, se o outro não faz, eu vou lá e faço. Então, às vezes a gente fica aqui numa situação de conforto, esperando que alguém vai fazer por nós, mas nada e nem ninguém fará, né, por você. Você tem que fazer o movimento em relação às tuas ideias, os teus desejos, as tuas intenções. Abaixo nós temos um 10 de ouros, que traz a herança, o compromisso. Às vezes, quando eu falo sobre a perspectiva de herança nessa carta, as pessoas falam, mas eu não vou receber dinheiro. Não é esse tipo de herança. É uma herança ancestral. E uma herança que nós carregamos ao longo da nossa jornada. Então, a conexão com os pais, com os avós, com os bisavós, e assim sucessivamente. A gente vai trazendo isso, né, no nosso DNA, no nosso campo vibracional. E o tarot está pedindo para que você honre esta ancestralidade e busque a sabedoria ligada a estes ancestrais. Isso é a herança do 10 de ouros. Então, e através dessa conexão, você traz o conforto, você traz o legado dentro da tua casa, dentro do teu ambiente. Então, o tarot pede aqui para que você continue a viver em sua obra e em seus descendentes e tenha essa família como apoio. Agradeça aqui aos seus ancestrais, agradeça a energia, a vibração, né, por estar aqui nesse plano material. Quantos, né, passaram aqui antes de nós para que nós estivéssemos presente, trabalhando o nosso processo evolutivo e nosso crescimento pessoal. Então, a harmonia, a família, a energia material, a segurança e a proteção. Alguém lá do plano espiritual velando por ti. É tanto que o tarot pede aqui para que você foque na materialização e na concretização de um desejo que você deixou lá no passado e que você precisa trazer para o presente. Então, é os recursos, é a defesa. Aqui pede para que você reveja os gastos, economize, tenha a ambição, a aquisição em algo. O 4 de ouros traz essa perspectiva. Não num processo egóico, né, mas num processo de manifestação. Então, tenha ambição sobre algo que vai trazer um benefício para o teu corpo físico, para o teu lar, para a tua família. E começa a trabalhar em prol desse recurso, porque o 4 de ouros é justamente a energia da posse, né? E da aquisição de um bem. É um desejo aqui que você traz em seu coração e esse desejo pode estar atrelado à energia da família.
tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Sagitário. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo, como em algum local aqui dos cards, vai aparecer o número do meu WhatsApp e eu terei o maior prazer em te orientar. Na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um 7 de ouros, sobre a carta das nuvens. As nuvens traz uma intensidade mental, mas tem que ter paciência em relação às questões materiais. Pode ser um conflito com o masculino em relação a uma questão financeira, como também pode ser um conflito de cunho jurídico. Então tem que ter cuidado, porque o rei de espadas é alguém frio e insensível. Então, se você está iniciando coisas novas, precisa também cuidar um pouco do teu cotidiano. Cuidado com aquela perspectiva que a gente fica focando muito na energia material e esquece também das outras relações. Então, os resultados eles serão demorados, mas você estará plantando coisas novas. E é nessa perspectiva de calma, né, que tudo aquilo que você plantar aqui nesse solo fértil, você irá colher. Até porque nós temos também o 9 de ouros. E o 9 de ouros é a perspectiva daquela que vence pelo próprio esforço. Então, um trabalho próprio, um negócio independente, uma ideia que você está colocando em movimento para que você possa aqui colher os frutos, né, do seu trabalho. Muita plenitude, muito amadurecimento, muito sucesso, né, e conquista material. Então você tem que confiar no teu trabalho sem depender diretamente aqui, eu diria, das outras pessoas ou de uma energia masculina, como eu disse anteriormente, porque nós temos um rei de espadas. E o rei de espadas é justamente aqui lidar com alguém um pouco frio, né? E insensível. Então, é como se você estivesse planejando adiante para que estivesse sobre um controle, né, sobre essa energia. Então, é colocar os planos em ação para essa perspectiva aqui de esclarecer uma confusão com um olhar transparente, pode ser dentro do ambiente de trabalho, como também pode ser dentro da sua casa, em relação a essa perspectiva do masculino. Se for alguma questão jurídica que envolve energia material, terá aqui que sentar com o seu advogado, alinhar, conversar, né, para que nada aqui saia dos trilhos, tudo aquilo que foi acordado seja cumprido. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Sagitário. O anjo que vai reger energeticamente essa mesa é o anjo de número 15, Hariel. O salmo para a conexão com este anjo é o Salmo 93 e a mensagem diz assim: pratique sua religião com pureza, estude ciências esotéricas. Você poderá se aprofundar nos estudos dos anjos e terapias alternativas. Procure não adiar o que precisa ser feito em suas atividades. Faça tudo com rapidez. Este anjo ajudará a encontrar o melhor caminho a seguir. Hariel, anjo de número 15. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 93. Bem, lerei o comentário eu acho que é Shirley Aparecida, desculpa se essa não for a pronúncia, tá? E diz assim: obrigada, o Senhor é maravilhoso, tem muita luz. Fiz uma leitura particular com o Senhor, fiquei muito encantada. Foi excelente seu conselho, foi ótimo, foi ótimo. Só gratidão, obrigada sempre, até breve. Eu que agradeço, né, o carinho e também por ter feito uma leitura comigo, né? Fico muito grato pelo reconhecimento também do meu trabalho e acho que é Shirley, né? Desculpa aqui a pronúncia.
e a luz só pode reconhecer, né, uma outra luz. Na realidade, a luz está dentro de ti, não em mim, porque a gente só pode reconhecer aquilo que nós temos. E eu sou muito grato por essa conexão, tá? E pelo carinho e pelo apoio para comigo. Muitíssimo obrigado. E que a Suprema Energia Divina te abençoe infinitamente, como todos os sagitarianos e sagitarianas que estão aqui assistindo a esse vídeo. Se você quer também que eu leia um comentário, deixa aqui o seu nome, a cidade, o local, por exemplo, de onde você está assistindo esse vídeo, deixa o comentário e quem sabe no próximo vídeo eu estarei lendo o seu comentário. E eu peço desculpa pela voz, né, pelo cansaço aqui, fiquei um pouquinho resfriado esses dias, mas gratidão, paz e muita luz. Se possível também nos assista lá no nosso outro canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você também pode encontrar playlists, onde eu falo um pouco mais sobre o meu cotidiano, até para que a gente possa fortalecer esse canal aqui de tarô. Desde já, eu sou muito grato a ti, paz e muita luz. Beijos em seu coração e até breve.